Salve, salve, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste treteiro canal. Léo Brasil aqui já pedindo para você que conhece o nosso trabalho, que já é da família, deixa o seu like no início do vídeo para você não esquecer. Se você ainda não é da família, aguarda até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai assistir, porque esse é um canal treteiro e se você tá aqui é porque você gosta de uma treta. Se você já é da família, já deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Isso é muito importante para a gente atingir as nossas metas. E quando a gente chegar aos 1000 inscritos, eu vou fazer esse quadro com você em live, ao vivo, para a gente definir junto as colocações de cada um dos nossos, do nosso pódio aqui, das nossas seleções, das nossas avaliações, tá certo? Hoje nós vamos aí fazer um avaliando sobre as 12 vitórias, as 12 viradas mais épicas do futebol brasileiro. Lembrando que a nossa caixa de comentários está à sua disposição para você me falar se você concorda, se você discorda, se você acha legal, se você não acha legal, manda aí seu recado. Eu faço questão de ler cada um, tento responder a todos, sempre com o maior respeito, obviamente, né? E lembrando, isso aqui é minha opinião e a opinião é igual vizinho, cada um tem o seu, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para cada uma das viradas aí que foi definida pelo pela nossa querida edição, começando com Grêmio 4 e Fluminense 5, jogo do Brasileirão de 2019, já um jogo bem recente aí, hein? Vamos ver a história. A última grande virada do Brasileirão aconteceu na Arena Porto Alegre, um duelo entre os tricolores, né, pela terceira rodada, e o Grêmio estava ganhando 3-0 em 20 minutos de jogo, ou seja, até os 20 minutos do primeiro tempo o Grêmio estava metendo 3-0 no Fluminense. A impressão de que não teria qualquer problema para golear o Fluminense, o Grêmio estava dominando o jogo o tempo todo, só que aí, no segundo tempo, o tricolor virou para 4-3. 4-3 aí na virada. O Grêmio ainda empatou, fazendo 4-4, mas o Ione Gonzalez fez o histórico gol para os guerreiros. E já nos acréscimos da etapa final, ou seja, no finalzinho aí dos acréscimos, o Fluminense conseguiu virar para 5-4. Olha, eu vou colocar aqui, hein? Agora eu fiquei na dúvida. Caraca, uma virada sensacional. Mas tinha muito tempo. Eu vou colocar ainda a hora demais. Porque gol nos acréscimos eu não sei como é que foi. Eu não lembro. 2019. Enfim, vamos colocar aqui por enquanto. Depois eu posso mudar. Mas por enquanto eu vou deixar nessa posição aqui. Vamos pro próximo. Copa do Brasil de 2014. América de Natal e Fluminense. No primeiro jogo, o Fluminense ganhou do América de Natal de 2-0 lá no Rio Grande do Norte. Natal não, desculpa, Rio Grande do Norte. América do Rio Grande do Norte e Fluminense. No Rio Grande do Norte, o Fluminense meteu 2-0. Aí, time grande contra time pequeno, a gente já sabe como é que funciona, né? Então, aí chegou o jogo no Maracanã. E o resultado foi 5-2 para o América do Norte. Ninguém dava nada para o América do Norte, que em Natal já havia perdido para o Fluminense por 2-0. No Maracanã, todos davam como certa a vaga pro Fluminense, já estava cantando vitória antes da hora, mas quem passou foi o América, com uma goleada incrível de 5-2. Marcelinho abriu o placar para o América, mas ainda no primeiro tempo, Fred e Cícero viraram o Fluminense. Aí veio a segunda etapa, o América tirou forças de onde não tinha para conseguir um resultado incrível. Max fez um e Fred fez um. Max, Fred e Rodrigo Pimpão marcaram os gols que deram a vaga aos potiguares. Nossa, time sem expressividade nacional. Você estava na segunda divisão na época, não... mas virar do Fluminense, tendo de 2-0. Lembrando que em 2014 aqui tinha um gol qualificado. Então a América de Natal conseguiu passar
justamente porque fez 5 gols na casa do Fluminense. O Fluminense só fez 2 na casa do América. Tá? Então, o América de Natal aí, virada incrível. Realmente, eu tenho que aceitar. Se não foi a maior, foi uma das maiores. Vamos pro próximo, então. Tem aqui nossa imagem para ilustrar. Copa do Brasil de 2006. Atlético Mineiro perdeu em casa, 0 para o Fortaleza. Ganhou do Fortaleza por 3-1. Em 2006 a gente ainda tinha o gol qualificado. Então, Fortaleza fez 2 gols do Mineirão. O Atlético fez 3 gols na casa do Fortaleza, né? Então, foi incrível. O Galo conseguiu reverter em 2006. Um resultado muito favorável. O ano que disputava a Série B do Brasileiro. O Galo perdeu para o Fortaleza por 2-0 no Mineirão e parecia já eliminado. Contudo, no Castelão, jogo de volta, o Galo fez 3-1. Danilinho abriu o placar aos 20 do primeiro tempo. Fez 2-0, tirando a vantagem cearense. E na segunda etapa, ou seja, até aí estava tudo empatado, né? Tava 2-0 lá e 2-0 cá. Na segunda etapa, Finazzi marcou o gol que daria a vaga para o Fortaleza, mas Zé Antônio, cobrando falta, fez o gol que deu a vaga para o Galo. O pessoal vai achar que eu vou ser clubista, mas eu não vou ser clubista. Foi fantástico, mas eu acho que fica aqui não dá hora demais. Chega a ser histórica e tal, mas também não é um jogo comum, não. É uma virada aí fantástica do Galo. Vamos pro próximo, então. Aqui nós temos o jogo entre Botafogo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro de 2017. O jogo aí ficou 4-3 para o São Paulo, jogando na casa do Botafogo. São Paulo lutou duramente contra o rebaixamento. E um dos jogos especiais da campanha que rolou foi contra o Botafogo no Newton Santos, que marcou a reestreia de Hernan. Cueva abriu o placar para o São Paulo, mas Botafogo fez valer o fator campo e virou para 3-1. Com 2 gols de Marcos Vinícius e 1 de Guilherme. No entanto, Hernani marcou o segundo gol, Marcos Guilherme balançou a rede alvinegra 2 vezes e o tricolor paulista voltou para casa com 3 pontos importantíssimos. Olha, vou colocar aqui no meio. É uma belíssima virada, não estou falando que é o esperado ou era para estar na lista, tá? Entendam. Mas de todas as viradas aqui foi a menos uau, menos excepcional. Porque o fator que você pode levar aqui é que o São Paulo estava numa situação ruim jogando fora de casa. Mas o São Paulo é grande, o Botafogo também. Então isso é bem capaz de poder acontecer sim. Chega a ser sensacional, não, mas também não chega a ser uma virada pouca coisa, tá? E nós temos... Eita! Santos e Flamengo no Brasileirão de 2011. Nessa época aí, tínhamos o espetáculo que todos estavam esperando entre Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, nessa época, fazia parte do Flamengo. Foi 5-4 para o Flamengo, tá? Esse jogo deu Puskas pro menino Neymar ainda. Puskas raro aí para times. E o Flamengo, o Ronaldinho, conseguiu a virada por 5-4 na 11ª rodada do Brasileirão. O Santos abriu 3-0 rapidamente. Borges aos 4 minutos e o Neymar fez um gol aos 20 minutos. Deixou a vitória bem encaminhada. Mas ainda no primeiro tempo, o Flamengo deixou tudo igual no placar. Claudinho aos 28, Thiago Neves fez um aos 31 e o David aos 43. Então o primeiro tempo saiu empatado em 3-3. Já vi que ninguém se preocupava em defender. Era só atacar. Neymar colocou o peixe mais uma vez na frente. 5 minutos do segundo tempo. Porém, Ronaldinho fez 2 gols aos 22 e aos 36, garantindo a vitória do Flamengo. Olha, galera, não é porque é o Flamengo, o Santos, mas vou ser sincero, vou colocar embaixo aqui. E vou explicar por quê. Cara, 3-3 só no primeiro tempo. Tipo, não foi uma virada que você teve muito pouco tempo para poder virar. Eram 2 times grandes. 2 times que estavam bem favoritos na época também. Né? O Ronaldinho Gaúcho e o Neymar eram um show à parte. E, assim, não teve uma grande virada. Apesar do Santos estar ganhando de 3-0 e tomar um 3-3 ainda no primeiro tempo, eu lembro que na época uma coisa que me chamou muita atenção era a falta de habilidade defensiva das duas equipes.
Depois eu dou uma conferida, eu não lembro, mas eu lembro que as duas defesas realmente não eram muito fortes. O que prevalecia nos dois times, como deu para ver nesse jogo, era o ataque. Então, assim, para mim, muito esperado na época. Conseguir tirar 3 gols ainda no primeiro tempo foi fantástico, mas teve muito tempo aí para definir o placar. Então, eu vou colocar ali embaixo, tá? Pelo que eu vi dos outros ali. E aqui nós temos a Copa do Brasil de 2014. Agora eu vou puxar sardinhas, eu vou. Esse aqui foi fantástico, tá? Foi fantástico, sim. Eu não preciso nem ler muito aqui para falar para vocês o que aconteceu, todo mundo sabe. O Galo perdeu o primeiro jogo no Maracanã 2-0. Não vou nem ler, já vou narrar para vocês aqui que eu já sei de cor. O Galo foi no Maracanã, perdeu 2-0, jogou mal pra caramba lá no Maracanã. Eu lembro do jogo. Fiquei pistola na época porque o Galo muito abaixo da crítica. 20 em 2013, fantástico. Aí em 2014 estava indo bem na Copa do Brasil e me tomou um 2-0. O primeiro jogo foi contra o Palmeiras, o segundo jogo foi contra o Corinthians e o terceiro jogo foi contra o Flamengo. Já tinha vindo aí de um 2-0. O Flamengo era favorito, porque o Flamengo já tinha mais recursos, um time forte. Aí chegou aqui, o Galo tomou um gol, foi aos 34 minutos do primeiro tempo. 34 minutos do primeiro tempo, o Everton fez o gol. Ou seja, além disso tudo, naquela época, a Copa do Brasil tinha a questão do gol qualificado. Ou seja, não bastava mais o Galo fazer 3-0. O Galo precisava fazer 4-1. Se ficasse 3-1, o Flamengo passava porque fez o gol do Mineirão na casa do Galo. Aí o que aconteceu? Teve, aos 34 minutos teve aquela zoeira. Teve nego falando que não ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Corinthians. O Flamengo é outra história. O Flamengo é muito maior. O tempo era muito menor. Ainda no primeiro tempo o Galo empatou com o Carlos após um cruzamento de Douglas Santos. Ou seja, o primeiro tempo terminou 1-1. Aí no segundo tempo, o Microsoft fez 2-1 depois de uma bola que sobrou na parte fora da grande área. Eu lembro bem. Aos 36 minutos, o Marion ajeitou para o Dátulo fez o terceiro gol. Até aí estava dando Flamengo. E aos 39 minutos, cruzamento do Marion, a bola foi desviada, sobrou para o Luan. O Luan foi lá e fez o gol que classificou o Galo para a final da Copa do Brasil naquele ano, onde a gente esmagou o Cruzeiro sem dó nem piedade. E foi mais do que épico, galera. Me desculpa, mas o tempo era muito curto. A vantagem era muito grande. Tanto que depois de 2014 já não tinha mais gol qualificado. Esse foi o último ano, se eu não me engano, dessa história de gol qualificado. Depois de 2015, acho que já aboliram isso aí. E quando empatava a quantidade de gols, já estava indo para os pênaltis. Sem dúvida nenhuma, foi uma virada épica. Corinthians e Galo. 2014, mesma situação aí. No jogo antes do Flamengo, o Corinthians tinha ganhado de 2-0 em casa. E aí o Galo tinha a terrível missão de meter 4-1 no Corinthians. Eu acredito, né? A torcida gritando, eu acredito, motivando o Galo para ir para frente. Os gols foram 2 do Guilherme, um do Luan, do Ed Carlos, e o Guerreiro fez o gol do Corinthians. Mas, puxando assim da memória, qual que era o principal diferencial entre Corinthians e Flamengo? O Corinthians era um time muito mais defensivo. Muito mais disparado, muito mais. Então era muito mais difícil fazer gol no Corinthians naquela época. O Galo foi lá e conseguiu fazer a virada da mesma forma. Sensacional. Mas quem não achar que esses três que estão aqui em cima são as viradas mais épicas de toda a história da Copa do Brasil, não sei o que vocês estão assistindo, não. Esse jogo aqui foi um brasileiro, Corinthians e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2005. O Corinthians ganhou por 4-3. Na fase dos pontos corridos, viradas não ficaram menos marcantes. Ganhando o título, o Corinthians teve a história de vitória sobre o Cruzeiro. A Raposa saiu na frente e o Corinthians empatou. O Cruzeiro voltou à liderança e o Timão virou para 3-2. O time mineiro empatou novamente, mas Tevez de pênalti fechou o placar. Os gols do Alvinegro foram marcados por Roger, Tevez e Rosinei 2 vezes. Enquanto Marinho, Fred e Moisés balançaram a rede. Galera. Isso, me desculpa, Corinthians e Cruzeiro. Mas pra mim isso aqui não foi época, não. Tira da lista. Vou falar por quê, pô. A virada aqui foi 1-0, 1-1. Aí depois ficou 2-1.
Aí virou pra 3-2. Aí virou pra 4-3. Ficou nisso. Aí ficou 3-3 e depois fez 4-3. Teve uma virada só aí. Não sei se o jogo foi épico a ponto de estar nessa lista, eu não lembro. Não sei nem se eu assisti. Pra mim, pela história aqui, não. Me conta aí, você é torcedor do Corinthians, torcedor do Cruzeiro? Coloca aí nos comentários para eu saber o que você acha desse jogo, se você assistiu, né? Campeonato Brasileiro de 2005. Aí me conta o que vocês acham. Mas pela história aqui, fraquinha. Até agora a mais fraca de todos que eu vi aqui. Todas as viradas aí foi a mais fraca. Copa do Brasil de 2008. O Corinthians de novo protagonizando, mas dessa vez com o Sport. Tratava de uma final. Por se tratar de uma final, fica aí entre as melhores posições das grandes viradas. O Timão fez um 3-1 no Pacaembu. O jogo estava 3-0 até o fim. Mas o Enilton marcou o gol de honra do Sport. Parece que esse gol aí foi o diferencial. Lembrando que em 2008 tinha o gol qualificado. Então o que aconteceu? No jogo de volta na Ilha do Retiro, o time pernambucano fez 2-0 e segurou o resultado, conquistando a Copa do Brasil. O Sport ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians, graças ao gol qualificado feito no final do jogo, no jogo contra o Corinthians, lá na casa do Corinthians. Isso aqui foi épico. Vou nem colocar na hora demais. Acho que isso aqui é história. O Sport não era um dos super times do país. Você conseguir ganhar com um gol de honra lá no finalzinho, pá. Depois chegou em casa, fez 2-0, conseguir segurar contra o Corinthians, que era uma das equipes mais fortes do país em 2008, não era a mais forte, e respeitar. Parabéns pro Sport. Para mim aí tá nas dadas mais épicas, mas fica um pouco abaixo aí das outras três. Sincero, para mim as outras três estão ali, foram mais lendárias aí, tá? Atlético Mineiro e Corinthians. Corinthians, caraca, o Corinthians tá em muitas, velho, muitas viradas. Atlético 3, Corinthians 2, Campeonato Brasileiro de 1994. Galo e Timão marcaram história no Brasileirão, especialmente com as finais de 99. No entanto, 5 anos antes, o Alvinegro enfrentou, né, na semifinal da competição o Corinthians. A partida de ida desse jogo foi bastante importante. Foi na ida, parece que na volta quem classificou foi o Corinthians, tá? Mas aí Reinaldo abriu o placar para o Atlético no primeiro tempo. E Branco empatou ainda na etapa inicial. O Corinthians virou com Marcelinho Carioca. No segundo tempo, no entanto, o Reinaldo marcou mais 2 vezes, o último aos 43 minutos e garantiu a vantagem do Galo. Eu sou atleticano pra caramba, mas eu vou colocar aqui embaixo. E vou explicar por quê. Aquele time do Galo era muito bom. Muito bom mesmo. Não era incomum o Galo conseguir uma virada para cima do Corinthians moldes, e também vice-versa. Não é comum o Corinthians conseguir virada em cima nesses moldes aqui. Só dos jogadores que eu já mencionei aqui, né? Branco, seleção de 94, um dos melhores jogadores da seleção, um dos maiores batedores de falta da história. E Reinaldo, né, velho? Nem falar muito, não. Então, é uma virada fantástica, muito bacana, não chega a ser esperada, certo? Então, é virada show. Esperado tá embaixo. Isso aqui pra mim não foi o esperado, porque o Corinthians era mais badalado, mas foi uma virada show. Botafogo e Flamengo, Campeonato Brasileiro de 1980. O Flamengo já brilhava com o Zico e o Botafogo sofreu um jejum de títulos, que só viria a se encerrar em 89, ou seja, até 89 o Botafogo não conseguia nada e o Flamengo era muito badalado aí no Carioca. Mas no Brasileirão de 81 os rivais se enfrentaram nas quartas de final após um 0-0 na primeira partida. Zico abriu o placar para o Flamengo e ainda na etapa inicial o Raul empatou para o Botafogo. No segundo tempo, porém, Mendonça brilhou e ajudou o Botafogo a conseguir a virada para 3-1, classificando o Botafogo aí para a semifinal daquele ano. Não era esperado, não vou colocar no esperado, galera, porque o time do Botafogo naquela época não era tão bom para conseguir uma virada no time do Zico e companhia. Realmente um jogo bem atípico, principalmente uma quarta de final. Como eu falei naquela época, tinha uma mini Copa aí depois da fase de pontos. Tem gente que gostava, tem gente que defende até hoje que devia ser naquele molde. Eu não gostava. Eu acho que Copa tem que ser Copa, campeonato tem que ser campeonato. Campeonato de pontos corridos é mais justo porque você gasta o ano inteiro jogando.
para conseguir uma pontuação decente, para conseguir a melhor pontuação de todas, para no final você poder ser eliminado pelo 8º colocado. Muita gente que curte esse tipo de métrica, eu não curto, eu acho que um campeonato tem que premiar o ano daquele time, e uma Copa, sim, uma Copa igual a Copa do Brasil tem que ser surpreendente aí, quem tiver melhor naquele dia, porque senão são 2 Copas do Brasil no meu ponto de vista, tá, galera? Vamos para a última então. Olha o homem aí, olha o mito, a lenda, Hulk. Brasileirão de 2021, Bahia 2, Atlético 3. O Bahia tava ganhando 2-0. No segundo tempo, primeiro tempo, se eu não me engano, ficou 0-0. Eu lembro que até metade do segundo tempo ficou 2-0 pro Bahia, tá? Não lembro se o Galo chegou a tomar gol no primeiro tempo. Sei que até metade do segundo tempo o Galo tava ganhando, tava tomando 2-0 do Bahia. Aí começou aquela vontade, né? O Atlético, se ganhasse esse jogo, já era campeão brasileiro antecipado. A galera começou a dar aquela raça, aquela vontade. Pênalti pro Galo em cima, não lembro quem sofreu o pênalti, mas o Hulk foi bater. Foi lá, bateu, converteu. O Hulk, grande, maior batedor de pênalti aí. Galo erra muito pouco, muito difícil ele errar algo. Acontece, mas é muito difícil. Foi lá e fez o gol 2-1. Nisso a torcida do Bahia já começou a ficar preocupada. O time do Bahia já começou a ficar preocupado. Eu lembro até de alguém que deu uma entrevista, eu não lembro quem era, se era juiz, partida. Eu acho que foi o juiz, que era o Daronco. Ele deu uma entrevista num podcast onde ele falou, vixe, os caras tomaram um gol e ele até falou que a galera do Bahia começou sabe, o corpo começou a mostrar que eles estavam ficando preocupados. Aí o que aconteceu? 1 minuto depois aí, 2 minutos, o Keno foi lá e fez outro gol, de fora da área. Segundo gol, empatou, o Galo tava indo bem e tal. Com 5 minutos, o Keno foi lá e fez o terceiro gol e virou essa partida. Vocês vão pensar que é porque é do Galo, mas não é porque é do Galo, tá, galera? Tô colocando isso aqui no histórico porque, pô, o Galo virou o jogo em 5 minutos. Literalmente, em 5 minutos, o Atlético fez os 3 gols. É muito raro você ver. Porque é atleticano. Se você quiser pensar que é porque eu sou atleticano, beleza, não tem problema. Mas pra mim isso aqui foi absurdo, acima da média. E é isso aí. Essa aqui foi a minha lista, deixa eu colocar de novo. Essa aqui foi a minha lista das 12 viradas mais épicas do futebol brasileiro. Mas e você? Concorda? Concorda? Acha que eu puxei sardinha pro meu Galo? Tomara que você ache. Puxei mesmo daí. Não concorda não? Coloca aí nos comentários, mas coloca por quê. Não adianta vir aqui e falar, não concordo não, você tá falando que você é atleticano. Então por que você não concorda? Argumenta aí, porque eu vou te fazer questão de responder. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, é muito divertido para mim. Então espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com a galera, vem participar. Quando chegar em 1000 inscritos, vou fazer isso aqui ao vivo com a galera do chat, ajudando a decidir as posições, tá certo? Muito obrigado e até o próximo Avaliando. Valeu!